As empresas hoje querem cada vez mais resultados. É por isso que os seus dirigentes percebem que, para que isso aconteça, é necessário que as pessoas estejam felizes e se relacionando bem. Por isso, hoje o tema do programa Talentos em Foco é a arte de conviver. Confira. Começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje nós temos um convidado, sempre um convidado especial, eu já vou falar sobre ele. E eu quero só levantar para vocês que hoje e amanhã, né, dia 24 e 25 de outubro, nós temos o 6º Congresso de Gestão Corporativa na ABC. Esse congresso tem nomes muito fortes, que é o Chiniachik, o Gilberto Dimenstein, Reinaldo Polito, Heródoto Barbeiro, meu amigo Tom Coelho, ou seja, só tem fera nesse congresso. Se você quiser conhecer mais um pouquinho, você entra no site deles, que é agerh.com.br e dá uma olhadinha. Mas o congresso começou hoje, viu? Já perdeu o primeiro dia. Bom, a gente vai falar sobre a arte de conviver e para isso eu trouxe um colega e amigo aqui de bastante tempo, o Laércio Garrido, grande profissional, sou admirador do seu trabalho. No segundo programa que nós tivemos aqui, eu divulguei um livro seu, né, que não foi o primeiro livro, mas acho que foi o seu segundo livro. O né? terceiro. Terceiro livro? Terceiro. Terceiro livro, que é o Virei Gerente Agora. Né? E o Laércio escreveu um livro agora, quer dizer, publicou um livro agora chamado A Arte de Conviver. E como ele tem uma experiência muito legal na área de gestão de empresas, na área de liderança inclusive, eu trouxe ele para conversar um pouquinho sobre essa realidade. Primeira coisa para a gente, Laércio. Você como consultor, como professor, por que você escolheu escrever um livro com este tema especificamente? Então, a minha ideia foi escrever um livro que provocasse a reflexão, fizesse as pessoas pensar sobre a coisa mais difícil do mundo. Um grande desafio, um desafio instigante, que é saber conviver em harmonia. E isso é muito difícil. Então, eu coloquei em 70 temas diversos aspectos que são abordados, tanto no campo pessoal como no campo profissional. Ok. Aproveitando no início do livro, eu estou colocando como uma frase de destaque do Martin Luther King, que eu acho muito propícia, que diz o seguinte: nós aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos, que é uma grande verdade. Pois é. Tem a orelhinha aqui do livro diz assim: o grande desafio da vida é aprender a conviver com pessoas que pensam e agem de forma diferente, minimizando as divergências e conflitos. Na verdade, isso aqui é um compilado de artigos que você escreve num jornal aqui na nossa região de Santos. Isso, no Book News, no Book News. Eu tenho colocado artigos relacionados ao livro. Já foram mais ou menos 35 artigos que saem mais ou menos uma vez por mês. Desde maio de 2011 eles estão saindo. Mas o livro já estava pronto antes. Aqui você tem 70 temas que você Tenho trabalha 70 aqui, temas, eu já tinha os 70 temas, aí eu comecei a colocá-los no Book News, faz uns 2 anos e meio que eu terminei o livro. E agora é que eu consegui editá-lo. Ok, então fala pra gente um pouquinho sobre a questão do... Você falou que para mim, até antes da gente começar a entrevista, sobre 4 pontos importantes que você considera... Nós temos muitas competências ou habilidades que são importantes para o saber conviver. Mas eu gostaria de destacar algumas. Por exemplo, a humildade positiva, eu considero uma das habilidades mais importantes do ser humano. O que é a humildade positiva? É o equilíbrio entre a subserviência de um lado e a arrogância do outro. Então a pessoa não pode ser um Zé Mané, um Zé Coitado, que não sabe dizer não, nunca se contrapõe, não dá uma opinião contrária, com medo. Às vezes não é respeitado nem pela própria família. Mas ele também não pode ser aquele sujeito que nunca olha na paralela do chão, é sempre olhando para cima, que demonstra arrogância, não administra o seu ego tem 30 metros de altura. Então o equilíbrio, que não é fácil, é você ser uma pessoa segura, né? Ter uma boa autocrítica, mas entender principalmente que você pode aprender com pessoas menos competentes que você. Você pode aprender com crianças de 5 anos, você pode aprender com pessoas que estão mais para lá do que para cá, mas elas te ensinam.
Aquele porteiro pode te ensinar, que não tem um ensino fundamental completo. E isso é um sinal de humildade positiva. É claro, né? O nível educacional nunca foi um fator preponderante para aprendizado ou para ensinar alguém, né? Existe uma dinâmica que a gente faz em treinamento, que é a questão da mão para cima, mão para baixo, né? Que é ninguém é tão vazio que não possa dar nada a alguém, ninguém é tão cheio que não possa receber nada de alguém. Exatamente. Essa questão da troca eu acho que faz parte do princípio do ser humano, né? Exatamente. Okay, então a humildade positiva é um dos pontos que você ressalta. Eu acrescentei essa palavra positiva para deixar bem claro, porque a humildade ela pode ser considerada de vários aspectos. Ela pode ser considerada dentro do aspecto da religião, pode ser considerada pelo aspecto negativo até, mas eu coloquei a palavra positiva para deixar bem claro. Outro aspecto que eu acho importante e também difícil é a pessoa conhecer a si mesmo. Ela deve ficar com essa vontade e esse empenho toda a sua vida. Enquanto estiver com as suas faculdades mentais funcionando adequadamente, deve sempre estar se perguntando quais os meus pontos fortes, mas principalmente quais os meus pontos a desenvolver e o que eu tenho que fazer para ter sucesso. Chega uma determinada altura da vida, ela vai olhar para trás e vai dizer assim, pensar assim, consegui desenvolver todos os meus pontos a melhorar? Não, mas consegui desenvolver muitos. Isso tem que ser um motivo de satisfação. Aproveita e conta pra gente como é que você faz isso. Já que você escreveu o livro e você trabalhou bastante... Eu faço continuamente, principalmente dando aula, aprendendo com os alunos, né? Às vezes até registrando em programas, dinâmicas de cursos em determinados aspectos. E graças a Deus, me aposentei há 15 anos e graças a Deus eu aprendi muito. Eu tenho 2 grandes objetivos depois que me aposentei e eu acho que eu estou conseguindo atingi-los. É aprender, ensinar e aprender. E os 2 estão no mesmo nível de importância. Isso é que é importante. Okay. Outro aspecto é a dificuldade do saber ouvir. Saber ouvir, para a grande maioria das pessoas, é muito difícil. E muitas pessoas não têm noção disso. Saber ouvir é renunciar a si mesmo. Então, aquelas pessoas, como eu já comentei há pouco, que não conseguem administrar o próprio ego, elas têm que abandonar o ego e têm que se focar no outro, ouvindo realmente, procurando entender o que essa pessoa está falando, para poder dialogar adequadamente. Eu acho que isso é uma coisa pessoal mesmo. A questão da bagagem, né? Eu acho que um dos pontos. A bagagem que a gente carrega nesse período que tenha, seja com 20, com 40, 50, sei lá, ela pode ser muito positiva porque nos ajuda a ter uma experiência e lidar com a vida. Mas quando essa bagagem começa a pesar demais, a gente coloca às vezes ela na frente da gente e não consegue trocar, né? E é difícil nessa hora ouvir. Eu não sei se já deve ter acontecido com várias pessoas, com você, de receber um feedback e ficar, nossa, mas eu não fazia isso, hoje eu estou fazendo, que absurdo, né? Exatamente. Caramba, e aí não foi uma, é 2, são 3 pessoas, você fala, deve ser verdade, né? Se 3 pessoas falaram... Exatamente. Prestar atenção, né? Porque muitas pessoas não entendem que saber ouvir não é ficar esperando a sua vez de falar. E numa reunião, muitas pessoas ficam assim. E ficam ansiosas. Puxa, esse cara não para de falar e eu preciso falar. Faz um movimento com a boca que quer começar a falar. E não, ela tem que se focar realmente no outro. Não é fácil. Esvaziar um pouquinho? Exatamente. Ouvir? Exatamente. E depois que processar isso, responder, né? Exatamente. Isso depende da velocidade interna nossa também. Exatamente. Ok, qual é o outro ponto que você considera um outro ponto que a gente pode destacar é a empatia, que muitas vezes é confundida com sintonia, com simpatia. A empatia é muito importante. A empatia é a habilidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra para entender o porquê essa outra está agindo dessa forma, ou seja, entender as suas expectativas, as suas ansiedades, as suas necessidades e não necessariamente concordar com ela. Essa é a diferença do ser simpático e ser empático. O simpático, geralmente, ele está concordando. O empático, ele pode não concordar, mas ele entende porque a pessoa está agindo daquela forma e, consequentemente, aumenta a sua capacidade de convencê-lo de que essa pessoa está errada, se for um subordinado, por exemplo. Nossa, isso me lembra outra coisa. Que, exatamente o que você está falando, quando você quer ser simpático ao outro, às vezes acontece das pessoas, eu acho que isso acontece isso acontece nas empresas e nas relações, né? Quando você quer ser simpático demais, aquele negócio de não ser rejeitado numa relação, não só amorosa, mas uma relação com outra pessoa,
às vezes não dizer o não, né? Dizer muito sim para que o outro coloca, e eu acabo me aviltando, porque acabo deixando que o outro invada o espaço, porque eu permiti esse tipo de coisa. Verdade, e aí seria aquela coisa da simpatia, porque eu não quero ferir o outro, eu não quero brigar com o outro, né? Verdade. E aí você coloca aqui empatia, se colocar no lugar do outro, entender o ponto de vista do outro, concordar ou não com o outro. Isso é um desafio maravilhoso, né? Eu acho. Começa Através dos desafios é que a gente consegue viver e viver bem. E tem gente que tem isso muito facilmente, né? Exatamente. Tem uma facilidade de ouvir. Mas eu acho que o grande macete, digamos assim, a grande regra é que mesmo que você identifique que você não é empático automaticamente, você se esforçar para isso. Não é? Como já disse alguém, a transpiração é 99% e a inspiração é 1%. E o esforço da gente, a vontade de chegar lá, faz a diferença. Às vezes a gente vai mais longe pela persistência. Sim. Do que uma pessoa mais inteligente do que nós. E aí você sugere, alguma sugestão que você... Aí está falando do modo geral, que sugestão que você dá para as pessoas exercitarem esse processo, por exemplo, do ouvir? O ouvir, primeira coisa, você tem que tomar consciência que você não é um bom ouvinte ou que é difícil saber ouvir. E você tem que fazer uma forma de estar sempre lembrando disso. Então, depende, se você tem sua mesa de trabalho, você pode colocar até uma sigla, SO, ou saber ouvir, para que todo dia você veja isso. Eu já falei em muitos cursos, as pessoas riam. Quando você estiver fazendo a sua barba, se for homem, né, você coloca um post-it e põe os seus pontos a desenvolver. Porque se você não procurar lembrá-los, né, às vezes a sua automotivação para você não ficar chateado pode fazer com que você os esqueça. Então, lembrar sempre, praticar a mudança e ter consciência que você está melhorando. Isso vale para qualquer. Agora, não é o que muitos livros colocam, que eu não gosto, aquela questão do autoajuda piegas. Não é isso, isso é difícil. Por isso que exige esforço. A gente tenta a primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira e continua tentando. E se um dia não chegar lá, olha, eu pelo menos tentei. É assim que a gente tem que fazer. Então eu vou aproveitar o que você falou, uma dica coach para vocês, né, meus amigos? A dica que o Laércio deu sobre colocar, por exemplo, post-it, alguma informação no vídeo de manhã, verifica aquele ponto que você quer melhorar e eleja uma ação que você vai fazer durante o dia, eu acho que é uma sugestão boa, uma ação que você vai fazer durante o dia repetidamente para desenvolver aquele ponto que você pode... Né, para você melhorar. Então, se a gente não determina uma ação ou mais de uma ação, a gente fala assim, eu vou melhorar. Aí fica uma coisa meio do inconsciente trazer uma solução. O plano de ação eu acho que é bem interessante quando a gente determina coisas específicas a serem feitas. Aí outras coisas vão sendo trabalhadas como que o nosso inconsciente nos ajuda nesse momento. Uma coisa importante, né, nessa questão de você fazer o plano de ação dentro da sua autocrítica para o seu autodesenvolvimento, é que você pode identificar, por exemplo, 6 ou 7 pontos que você precisa melhorar. Nunca tente fazer isso ao mesmo tempo. Exatamente. É um de cada vez, leva um tempo, depois vai para o segundo, continua com o primeiro, porque os especialistas dizem que você não consegue desenvolver 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Então, 1 ou 2 no máximo, passa um tempo, vai para os outros. Antes estabelece uma prioridade, qual aquele hábito ou aquele aspecto que é mais impactante para você começar, e aí você vai ter sucesso. Ok, bom, vamos conversar um pouquinho mais aqui no próximo bloco, e a gente agora vai para o intervalinho e a gente volta em seguida. Até mais. Fique por dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A ACD, através de doações e contribuições, oferece tratamento para as crianças com deficiência física, resgatando sua dignidade, autoestima e esperança. Infelizmente, ainda existem muitas outras crianças esperando por atendimento e uma vida melhor. E é nessa parte que entra você.
Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos no programa Talentos em Foco e o tema que nós temos hoje é a arte de conviver. Quero fazer uma observação aqui. Eu quero parabenizar aqui a nossa equipe de produção, aqui da TV Com, que é uma equipe joia, a equipe 10, que faz um trabalho muito legal com a gente, nossa assessoria de imprensa, da conteúdo empresarial também, ok? E é bom ter parceiros que complementam, né, que trazem contribuições para o nosso trabalho. E a gente às vezes esquece de elogiar as pessoas, né? Então eu preciso elogiar aqui em público também. Isso é muito importante. Muito importante, né? Um outro evento que eu tenho falado aqui é que de 26 a 29 de novembro nós temos o 28º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento que acontece aqui em Santos. Vocês podem olhar mais informações no site da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que é a btd.com.br, ok? Bom, estamos falando aqui da arte de conviver, e daqui a pouquinho eu mostro o livro do Laércio. Laércio, vamos partir agora na questão mais focada para a empresa mesmo, porque a gente traz as coisas de casa para a empresa de alguma forma. E convivência a gente aprende desde criança, vai desenvolvendo, né? E como é que é a questão de... que você dá? Bom, você também atuou como líder bastante tempo. Sim. E tal. Algum desafio que você percebe que os líderes, sejam os donos de pequena empresa, os gerentes, diretores de grande empresa, tem com relação às suas equipes, com relação à convivência? Então, o líder, primeiro para ser um líder, ele tem que assumir uma série de competências que são importantes. Ele tem que se preocupar principalmente com a sua equipe. Existem muitos executivos que não são líderes, porque eles se preocupam em primeiro lugar com eles, não é? Aquela questão que nós já falamos do ego, não é? São eles são o papa, porque um líder não é um super-herói. E às vezes nós encontramos a mídia, o jornalista é bem intencionado, ele entrevista aquele sujeito que tem um renome mundial. E aí um estagiário que lê a entrevista pode pensar, eu nunca chegarei nem perto. Então o líder é uma pessoa comum, que gerencia pessoas comuns, atingir resultados comuns em situações comuns ou incomuns. Não estou falando que é fácil ser líder, não é fácil. Mas também não há necessidade de ser um alienígena, uma pessoa supradotada. E ele tem que ter esse cuidado, nós podemos elencar, ele tem que respeitar, tem que saber as diferenças dos seus subordinados, tem que estar preocupado com o desenvolvimento deles. Claro que ele tem que se relacionar com seus pares, com o seu líder também, com as outras áreas, mas o foco dele tem que estar voltado para desenvolver a sua equipe, para que ele se desenvolva. E a gente tem no outro lado o chefe, né? Que é o líder, é o chefe autocrata que se diferencia do líder. É muito controvertido no mercado, existem autores que dizem assim, mas liderança é nata. A liderança só é nata para pouquíssimas pessoas. Nenhum cientista mostrou isso no GEM, né? Exatamente. Ainda, né? Pouquíssimas pessoas, pelo menos até hoje que se tenha descoberto, nascem com algumas características de liderança. Nós, os normais, a grande maioria, 99,99% da população, precisa se desenvolver para se transformar num bom líder. Desde um supervisor até um presidente. Sim. Na questão da relação, acho que um dos maiores desafios é a convivência mesmo, né? É a convivência. E essa questão, essa convivência que esse líder tem na sua rede de relacionamento, vamos dizer assim, né, com os seus subordinados, com o seu líder também, com os seus pares, com seus clientes e fornecedores internos, clientes e fornecedores externos, dependendo do nível, com o governo, não é? Pode ser um presidente. Essa convivência é fundamental para que ele exerça a sua liderança adequadamente. Eu lembro de uma empresa que eu fiz um trabalho e um presidente e um diretor, que é uma família, né, uma empresa familiar, uma das grandes dificuldades que eles tinham é a questão de, primeiro, a troca de funcionários da empresa para que os funcionários conheçam as pessoas e a direção. Outra é a questão da própria cobrança de resultados e tal. E um dos pontos que foi uma tarefinha para eles, que eles tinham que sair da empresa, eram 3, 4 andares, tinham que sair do posto dele e tinham que fazer uma caminhada semanal. Às vezes ele ia para um setor, falava com o pessoal,
E até você me contou, até antes a gente conversou sobre isso, sobre uma linha que fala que o líder precisa caminhar aprendendo, né? Eu me lembrei desse exemplo que aconteceu comigo, entre outros que a gente tem como consultor, que nesse momento, quando, por exemplo, um diretor fez esse trabalho e uma das áreas no qual ele é responsável era recursos humanos, interessante, e muito tímida, né? Pessoa muito tímida. Foi até o pessoal, as pessoas começaram a conversar, o feedback que as pessoas me davam é, nossa, a pessoa é muito acessível mesmo. Eu falei para vocês, mas não adianta a gente falar, né? As pessoas precisam ver esses líderes, estarem próximos dos líderes para saber que existe essa conexão entre eles, né? É um grande problema. Eu acho que, eu já passei por isso, eu já tive problemas 2 vezes, graças a Deus há muito tempo, e corrigi, foram 2 vezes, de ter um subordinado líder, mas que tinha problemas com a sua equipe, e eu, por uma questão que nem sei bem por que razão, talvez por preconceito bobo, eu não conversava com os liderados. Então eu tive a oportunidade, quando eu chefiei a área de recursos humanos de uma fábrica, eu fazia isso 1 vez por semana, não nos mesmos dias, eu passava por todas as áreas que eram subordinadas, eu ia sozinho e jamais tomava a iniciativa de falar em assuntos profissionais. Eu colocava a conversa fora, mas eu descobria, como aconteceu uma vez, que o clima não estava bom. Aí eu fui investigar profundamente, mais profundamente, qual a razão, e a razão estava com um líder. Então, esse é um problema que existe mundialmente, que os executivos não se preocupam em saber se os seus subordinados líderes são efetivamente líderes. E uma maneira de ele descobrir isso é conversando, se expondo, né, com os subordinados dele, principalmente quando nós pensamos num diretor em relação ao gerente e à equipe desse gerente. Esse diretor, ele vê o gerente com o óculos dele, e o óculos dele é maravilhoso. Nossa, esse gerente é organizado, inclusive se formou na mesma universidade, mesma faculdade minha, por coincidência. Ele é organizado, ele atinge os resultados, ele administra bem o tempo, uma fluência verbal maravilhosa. Só tem um pequeno grande problema. Não sabe ser líder. Como eu vou descobrir? Se eu for conversar com as pessoas, né? Ou ver o clima, etc. Ou seja, você está colocando para a gente que vamos chamar assim, o ato do conversar, do dialogar com o líder, com as pessoas na equipe, tem que ser constante. Faz parte da atribuição da liderança. Faz parte. Para que ela possa conhecer as pessoas no qual ela lidera, para saber se o líder que ele colocou numa posição tem essa condição para liderar e se a equipe tem um bom retorno, um bom feedback desse profissional também. Muito importante que eu acabei não colocando, eu acho, é você se expor. Se eu sou um diretor, eu tenho que mostrar como eu sou. Eu sou mais fechado, eu tenho bom humor, eu converso como, o que eu estou falando. Então tem essa parte, não é só a parte de você pegar feedback dos outros, é você dar feedback de como você é. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu trabalhei numa empresa que você tinha no lado da empresa 100 pessoas trabalhando e tinha um diretor do outro. Quando o diretor era visto junto a essas 100 pessoas, ficava todo mundo olhando. O diretor passou para esse lado, não acredito, porque ele não ia para lá. As pessoas que iam na sala dele conversar. Ele vira um mito, né? E todo mito tem coisas por trás que não são reais, né? O cara é assim, deve ser assado, não faz assim, ele gosta de fazer tal coisa, não gosta. Aí as informações são totalmente furadas, né? Exatamente. E aí se cria um estigma desse líder. Exatamente. Então é bom que você aí na sua empresa, seja você supervisor, um gerente, um carregado, um presidente, um empresário, como é que está a sua relação e seu relacionamento com a sua equipe? O quanto você conversa com o líder direto que você colocou nessa função? Aliás, você preparou essa pessoa não só tecnicamente. Como é que eu preparo em relação ao comportamento? E ele pode fazer cursos, sim, ele pode dialogar com você, pode fazer reuniões produtivas com a equipe. Essa é uma maneira também de aprendizado. Mas esse líder e você também precisam estar dispostos a fazer isso, né, Lárcio? Se não tiver disposição, tem que ter disposição, né? E gostar de fazer isso também, né? Porque ajuda bastante. Se estiver fazendo de maneira forçada, vai ficar esquisito. As pessoas vão perceber. Ou seja, o feedback também é outra coisa importante. O dar e receber feedback é uma das ferramentas mais importantes da comunicação.
é algo que eu considero que na arte de conviver, campo pessoal, campo profissional, é importante e também não é fácil. E veja, para saber dar feedback, né, e receber feedback, a gente utiliza o saber ouvir, né, utiliza a empatia, o feedback construtivo, que envolve duas coisas, uma delas você já falou. Envolve a orientação sobre um erro cometido, mas envolve também o elogio. E uma coisa com o elogio que a gente tem que destacar, que muitas pessoas se confundem. O elogio tem regras para ser exercido. Primeiro, eu não posso exagerar. É a lei da oferta e procura. Se eu elogiar uma pessoa todo dia, ou muito, ela não acredita no meu elogio. Poxa, mas esse chefe é tão legal, tão bacana, mas ele quer me agradar. Então, elogio a gente tem que utilizar com economia, com parcimônia, naqueles pontos que são importantes. Sim, mas específico, Exatamente. em algo muito específico. Tem exceções? Né? Tem. Um estagiário, ele começou a trabalhar, você pode aumentar a frequência. Criança, você pode aumentar a frequência. E o elogio tem que ser curto e grosso. Não fazer discurso na hora do elogio, porque aí perde a veracidade. E escolher o momento adequado. Então, essas regrinhas, o elogio funciona muito bem. É isso que a gente está conversando aqui, tem no livro do Laércio Garrido, que ele lançou em setembro. Foi 12 de setembro. Isso, eu estive pela lá. Unisanta, né? Pela Unisanta. Para quem não sabe, a Unisanta é uma universidade aqui da região, da nossa Baixada, da família Teixeira. A Arte de Conviver é o livro do Laércio Garrido. Nós estamos falando sobre esse assunto. Aliás, nós vamos terminar o nosso assunto, porque é rápido, o nosso programa é rapidinho. Espero que você goste do nosso papo aqui, mas mais ainda você vai adorar esse livro aqui. Ele está disponível, se eu Por posso favor. falar. Ele está na Martins Fontes. Que é uma livraria aqui próxima. Livraria do Gonzaga. E também pela internet, na editora www.comunicar.com.br, ou pode ser pelo meu e-mail, laerciogarrido@uol.com.br. Muito bom. Muito São bom. essas formas. Nós vamos colocar no nosso Facebook a imagem do livro, e aí tem as informações. E você sabe que você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, né? Conhecer um pouquinho mais do programa, do que a gente faz, das entrevistas que vão entrar no ar e de dicas que a gente coloca. São dicas que eu coloco para vocês também na área de gestão de pessoas. Você vai no facebook.com/Talentos em Foco. Pode assistir também os programas que já aconteceram, né, que estão disponíveis na internet, que nós colocamos lá, pelo youtube.com/Talentos em Foco. Toda sexta-feira, que é o dia seguinte da estreia do programa, vocês têm disponível o programa que aconteceu no dia anterior, né? Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, Laércio. Laércio tem muita coisa, esse aqui foi um dos focos que trouxe para a gente. No futuro você volta aqui para a gente. Se quer deixar um recado para os nossos telespectadores, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder contribuir falando algumas coisas sobre a importância que é a arte de conviver, tanto no campo pessoal como no campo profissional. Ok, eu agradeço a você, telespectador. Visite o nosso site, visite o YouTube e até a próxima semana com um novo programa. Um abraço para você.